Olá, gente! Estamos aqui para mais uma aula. Dessa vez eu vou falar sobre conversão de medidas de comprimento. Mas antes de começar, não se esqueça, se inscreva, curte e compartilhe. Bem, vamos começar falando da medida mais conhecida, a mais usada, que é o metro. Esse aqui é um metro, é uma trena que tem exatamente 1 metro. Essa é a distância 1 metro. O metro é o mais usado, é o mais comum. Eu vou representar o metro com a letra M. Vou colocar em vermelho porque tudo vai girar em torno do metro. À direita do metro, eu tenho pedaços de metro. A primeira casa depois do metro é o decímetro. O que é o decímetro? Isso aqui é um decímetro, também conhecido como 10 centímetros. É um decímetro. Aquele metro que eu mostrei, eu tenho 10 pedaços desse tamanho, tá? Eu tenho 10 decímetros. Depois do decímetro, eu tenho um centímetro. O centímetro é essa distância aqui, ó. 1 centímetro. Em 1 metro, eu tenho 100 centímetros. 100 pedacinhos desse aqui, naquele espaço de 1 metro. E por último, eu tenho o milímetro. São 2 L's. O milímetro é esse pedacinho pequenininho aqui, olha. Entre o 0 e o primeiro, são pedacinhos muito pequenininhos. Em 1 metro, eu tenho 1000 milímetros. Então, o que eu posso dizer? O metro vai representar 1. À direita do metro é 1 metro dividido por 10. O centímetro é 1 metro dividido por 100. E o milímetro é 1 metro dividido por 1000. Então, à direita do metro são pedaços menores que o metro. 10, 100 e 1000. Eu mostrei a vocês. E à esquerda do metro? Agora é o contrário, são medidas maiores que o metro. Vocês lembram que eu estiquei o metro para vocês verem? Ele equivale a um passo bem grande. Então, a casinha que tenho à esquerda do metro vai se chamar decâmetro. 1 decâmetro equivale a 10 metros, ou seja, aquele metro que eu estiquei 10 vezes, 10 passos bem grandes. Então, é 1 metro vezes 10. A outra casa ao lado é um hectômetro. Um hectômetro é como se eu desse 100 passos de 1 metro, bem grandes. Então, é uma distância bem grande, 100 metros. Então, é 1 metro 100 vezes. Bem, e por último, eu tenho o quilômetro, representado pelo km. O que é o quilômetro? São 1000 passos de 1 metro. Aquele bem grande, 1000 passos. Quando eu dou 1000 passos de 1 metro, eu andei 1 quilômetro. Então, o quilômetro é 1 metro vezes 1000. Bem, essa primeira parte é só para vocês se familiarizarem com o que a gente vai fazer agora. Por que eu tenho uma conversão de medidas? Às vezes a medida aparece em quilômetro, eu quero passar para metro. Às vezes ela aparece em hectômetro, eu quero passar para centímetro. Ou ela está em milímetro, eu quero passar para decímetro. Isso é converter as medidas. Eu pego e vou mudando essas medidas. Como eu faço isso? Eu vou explicar a vocês agora.
Por que que eu não uso muito o decímetro? Ele não é muito conhecido. Por exemplo, se vocês pegarem uma lista de material que vem escrito o material que vocês vão comprar, vem escrito assim, comprar uma régua de 30 centímetros. Por que que ninguém fala uma régua de 3 decímetros? A gente não usa muito. Estaria certo? Sim, mas não é muito comum. E por que que, por exemplo, eu não falo... Quando eu estou andando no automóvel e eu preciso achar um caminho, alguém fala assim, olha, vire à direita em 200 metros. Por que que falam 200 metros e não 2 hectômetros? Poderia falar. Você já ouviu alguém falar, vire à direita em 2 hectômetros? Não vai ver. Porque não é comum. A gente fala, usa o metro. Então são termos mais utilizados, mas a gente tem que saber fazer essa conversão. Tá? Mesmo não utilizando muito, a gente tem que saber converter as medidas. Então vamos ver como a gente vai fazer isso agora? Bem, vamos lá? Eu agora quero fazer a conversão de algumas medidas. Eu quero passar 4 quilômetros para metro, 15 centímetros para metro, 1,5 km para hectômetro, 8,1 decâmetro para centímetro. Aqui eu já montei o meu quadrinho. Por quê? Na hora de eu resolver, eu vou sempre fazer esse quadro. Metro no meio, decímetro, centímetro, milímetro, decâmetro, hectômetro, quilômetro. Porque é com esse quadro que eu vou fazer essa conversão de medidas. Então, o primeiro passo, eu vou botar o 4 embaixo de quilômetro. E vou completar com 0 até onde eu quero converter. Eu quero converter para metro. Então, eu vou completando com 0 até chegar em metro. Então, 4 quilômetros é a mesma coisa que 4.000 metros. Lembra que eu falei que 1 quilômetro equivale a 1.000 metros? Então, 4 quilômetros, 4.000 metros. O segundo, eu tenho 15 centímetros. Só que eu só posso botar um número em cada casa. E eu sempre vou botar embaixo da casa que eu quero a unidade. Então, eu vou botar o 5 embaixo da unidade. Um vai vir aqui para frente. E eu quero ir para quem? Para metro. Então, eu vou completar com 0. Eu vou botar uma vírgula embaixo de metro. Então, eu tenho 0,15, ou seja, 15 centésimos. É o que 15 centésimos é a minha resposta, 0,15. Por que eu botei essa vírgula aqui? Porque são pedaços, eu não estou mais falando o dia inteiro. Então, vai ficar 0,15. 15 centímetros é a mesma coisa que 0,15 metros. Agora, eu tenho 1,5 quilômetros. Eu falei que eu sempre coloco a unidade. Quem é a unidade aqui? É o 1. É o número que está antes da vírgula, imediatamente antes da vírgula. Então, eu vou botar o 1 em quilômetro. Aqui está a minha vírgula. E vou completar até hectômetro. Então, a minha vírgula vai sair daqui e vem para cá. Não preciso completar com 0, porque já está ao lado. A minha vírgula saiu daqui e ficou embaixo de quem eu quero chegar. Então, 1,5 quilômetros é a mesma coisa que 15 hectômetros. Agora a letra D. 8 decâmetros, 8,1 decâmetros. Quem que vai ficar embaixo de decâmetro? É o 8, que é a unidade. É o número que está antes da vírgula, imediatamente antes da vírgula. Então, eu vou botar o 8, o 1 vai ficar aqui ao lado. A vírgula está aqui embaixo do 8. Mantenho a vírgula. Eu quero chegar em centímetro. Então, eu vou completar com 0 até onde eu quero chegar. Cheguei em centímetro? Sim. Então, a minha vírgula vai sair daqui e vai para baixo de onde eu quero chegar. Então, 8,1 decâmetro é a mesma coisa que 8.100 centímetros. Entenderam? Ficou alguma dúvida? Vamos fazer mais um pouquinho de exercício? Vou fazer mais 4 exercícios para vocês fixarem melhor. Bem, gente, continuando. Eu coloquei mais 4 exercícios para
para vocês terem certeza de que vocês entenderam. Eu tenho aqui 64 metros que eu quero transformar em quilômetros. Eu estou aqui e quero vir para cá. Lembra que eu falei que a unidade tem que ficar embaixo da medida que eu quero. Então, 4 vai ficar embaixo de metro. Ou seja, ir para cá, eu vou completar com 0 até quilômetro. E eu vou botar uma vírgula embaixo de quem eu quero. Eu fiquei com 0,064. Então, 64 metros equivale a 0,064 quilômetros. Na letra F, eu tenho 2 quilômetros. E quero chegar até metro. Isso aqui é mais fácil, né? Vamos completando com 0. Por que eu posso botar vírgula aqui, mas não vai adiantar de nada? Porque 2.000, com vírgula ou sem vírgula, continua sendo 2.000. Então, eu só vou botar 2.000 metros. 2 quilômetros equivalem a 2.000 metros. 0,01 decímetro. Então, quem eu vou botar embaixo de decímetro? Esse meu primeiro embaixo de decímetro, 0,1. A minha vírgula vai ficar embaixo de quem eu estou. E eu vou agora colocar a minha vírgula embaixo de quem eu quero ir. Eu quero ir para milímetro. Então, ficou 0,01. Mas como 0 à esquerda sem vírgula, não acrescenta nenhum valor. Então, a minha resposta é 1. Então, 0,01 decímetro equivale a 1 milímetro. Agora aqui, eu tenho na letra H 6,5 decâmetros. A parte inteira é o número que está antes da vírgula, vai ficar embaixo de decâmetro. 6,5 decâmetros. E eu quero ir para decímetro. Então, eu vou completar com 0 até decímetro. E vou colocar minha vírgula aqui. Então, eu fiquei com que número? 650. Então, 6,5 decâmetros equivale a 650 decímetros. Entendido? Ficou alguma dúvida? Se ficou, vai no canal, escreve, peça uma outra aula desse mesmo assunto e a gente faz.